O silêncio que fortalece. Você já parou para pensar no que realmente sente quando está sozinho? Não estou falando de estar sem companhia por algumas horas, mas de estar consigo mesmo em silêncio, sem distrações, sem redes sociais, sem música no fundo, só você e seus pensamentos. A verdade é que a maioria das pessoas não aguenta esse momento. Elas tentam preencher o vazio com qualquer coisa. Um vídeo, uma mensagem, uma conversa vazia, tudo para evitar o desconforto de encarar a própria mente. Mas os antigos estoicos viam nesse exato momento uma oportunidade sagrada. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia todos os dias em seu diário. Refletia, questionava-se, conversava com a própria alma. Epicteto dizia: se queres ser invencível, não te deixes dominar por nada que não dependa de ti. E o que depende de você é a sua mente, o seu mundo interno. A solidão para os estoicos não era um castigo, era um treinamento. Era no silêncio que o caráter era moldado. Era no isolamento que a clareza surgia. Era na ausência do barulho que se ouvia pela primeira vez a própria voz. Mas atenção, este vídeo não vai romantizar a solidão. Ele vai te mostrar como usá-la como uma ferramenta poderosa de crescimento pessoal e te alertar sobre um erro fatal que a maioria comete quando tenta ficar sozinha e que, sem saber, destrói seu equilíbrio emocional. Prepare-se para um mergulho profundo, porque entender o que os estoicos sabiam sobre a solitude pode mudar a forma como você vive seus dias e, mais ainda, pode mudar a forma como você se enxerga. Capítulo 1. A armadilha da multidão invisível. Você acha que está sozinho, mas não está. Mesmo quando está em silêncio, mesmo sem ninguém por perto. A verdade é que existe uma multidão invisível te acompanhando. Ela fala pelas vozes que você já ouviu, pelas críticas que você internalizou, pelos padrões que te ensinaram a seguir sem questionar. Essa multidão não grita, ela sussurra. Você não é bom o bastante. Você devia estar produzindo mais. Por que você ainda está sozinho? São pensamentos que parecem seus, mas não são. Sêneca dizia: a companhia constante de outros impede o crescimento do pensamento. E ele não falava apenas da presença física, mas da presença mental dos outros dentro de nós. Quantas vezes você age apenas para ser aceito? Quantas decisões toma com medo de parecer estranho? Quantas vezes diz sim, quando seu corpo inteiro grita não? A multidão invisível molda seus hábitos, seus objetivos e até seu senso de valor. E o mais perigoso, ela age em silêncio. Você acha que está no controle, mas está sendo guiado. Os estoicos nos alertam. Enquanto você estiver cercado por vozes alheias, não encontrará a sua. Por isso a solidão é necessária. Ela não serve apenas para descanso, mas para desintoxicação mental. Ficar sozinho não é apenas um exercício de presença. É um processo de limpeza. Um tempo para identificar o que é seu e o que foi imposto. Na próxima vez que estiver só, repare nos pensamentos que surgem. Eles te fortalecem ou te sabotam? A solidão, quando bem vivida, revela a multidão que habita em você e te dá a chance de finalmente se libertar dela. Capítulo 2. A intolerância à própria presença. Você já percebeu que muitas pessoas fogem de ficar sozinhas, como se fosse algo insuportável? Não é por falta de companhia, é por medo do silêncio. Medo de se encarar. Medo de descobrir o que há por trás do barulho constante da vida. Epicteto dizia: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E esse é o problema. Nos achamos resolvidos, mas não suportamos um dia a sós. Quando você está sozinho, sem distrações, descobre com quem realmente convive. Consigo mesmo. E aí vem o incômodo. E se eu não gostar da minha companhia? E se tudo o que vier à tona for vazio, medo, ressentimento? A maioria das pessoas não foge da solidão, foge de si. Mas os estoicos nos dizem: a verdadeira liberdade começa quando você se torna confortável consigo mesmo. Não se trata de isolamento eterno, mas de desenvolver um relacionamento interior saudável, de aprender a ouvir o que se passa dentro de você, sem julgamento. Se você não gosta de ficar só, talvez esteja com a pessoa errada, e essa pessoa é você mesmo. Capítulo 3. O paradoxo estoico da solidão. Existe uma verdade desconcertante que poucos percebem. Só quem se sente bem sozinho está realmente preparado para estar com os outros.
A maioria entra em relacionamentos por carência, não por conexão. Busca no outro uma fuga de si mesmo. Mas como pode oferecer amor, presença e equilíbrio se nem ao menos consegue estar em paz sozinho? Sêneca nos ensina: enquanto a alma estiver doente, nenhuma companhia servirá. A solidão te ensina a ser inteiro, e alguém inteiro escolhe se conectar, não por dependência, mas por escolha. O paradoxo estoico é simples. A solidão bem vivida nos prepara para as relações mais saudáveis que poderíamos ter. Evitar estar só é como tentar correr sem aprender a andar. É pular etapas. É buscar fora o que ainda não construiu dentro. Antes de procurar alguém, pergunte-se: estou me bastando? Se a resposta for sim, você está pronto. Se for não, a jornada ainda é interna. Capítulo 4. A natureza também se recolhe. Olhe para a natureza. O inverno chega. As árvores se recolhem, as folhas caem, a vida desacelera. É o momento da pausa, da regeneração. A natureza sabe que crescer o tempo todo é insustentável. Sabe que o recolhimento é essencial. Por que você acha que com o ser humano seria diferente? Os estoicos compreendiam esse ritmo natural. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: a arte da vida assemelha-se mais à luta do que à dança. E na luta, há momentos de força, mas também momentos de descanso. A solidão é esse recolhimento necessário. É quando você silencia para ouvir, para curar, para se entender. É no silêncio que ideias nascem, que emoções se assentam, que o espírito se reorganiza. Se você sente que precisa parar, pare. Recolha-se. Faça como a natureza. E quando for hora de florescer de novo, você estará pronto. Capítulo 5. Solidão é forja, não fraqueza. Imagine um homem poderoso, governando impérios, e ainda assim todos os dias escrevendo em silêncio, refletindo sobre a própria alma. Esse homem era Marco Aurélio, e ele entendia que o poder interior é mais importante que o exterior. A solidão era a sua forja. Era onde ele fortalecia a mente, onde afiava seus pensamentos, onde limpava o ego e reacendia o propósito. Assim como o aço precisa do fogo, a alma precisa da solidão para se tornar firme. Epicteto era escravo, Sêneca exilado. Ambos, em suas situações de isolamento, se tornaram gigantes espirituais. Solidão não é falha, é processo. É ali que você se prova para si mesmo. É ali que nasce a resiliência verdadeira. Quer ser forte? Aprenda a se forjar no silêncio. Capítulo 6. A mentira que a sociedade conta. Desde pequenos ouvimos: não fique sozinho. Saia, se distraia. Você precisa de alguém. Mas o que ninguém diz é que, ao aprender a estar só, você ganha poder. A sociedade associa solidão a fracasso. A filosofia estoica associa solidão à liberdade. Sêneca escreveu: a maior riqueza é contentar-se com pouco. E isso inclui contentar-se consigo mesmo. O mundo quer te manter ocupado. Quer que você consuma, se distraia, se compare. Porque enquanto está distraído, está vulnerável. Mas quem domina a própria companhia é livre. Reavalie o que te ensinaram. Talvez tudo o que você precise seja exatamente o que te mandaram evitar. O tempo consigo mesmo. Capítulo 7. O erro fatal. Fugir do silêncio. Você acorda e já liga o celular. Vai comer e liga um vídeo. Dirige ouvindo música. Dorme com barulho de fundo. Você não está sozinho. Está anestesiado. Esse é o erro fatal. Fugir da solidão com distrações. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E se você nunca reage ao silêncio, nunca entende sua própria mente. A solidão deveria ser um espelho, mas a maioria a transforma num esconderijo. Use esse tempo para se ouvir, para refletir, para crescer. Não fuja. Se encare. É ali que começa a verdadeira transformação. Capítulo 8. O teste estoico da solidão. Quer saber se você está no caminho certo? Faça este teste. Fique um dia inteiro sozinho, sem celular, sem redes sociais. Apenas você, um caderno e seus pensamentos. Se isso te assusta, há algo dentro que você ainda evita. E enquanto evita, será prisioneiro. Os estoicos treinavam esse tipo de resistência emocional. Não por masoquismo, mas por clareza. A verdadeira força está em permanecer em paz, mesmo quando tudo está em silêncio. Capítulo 9. A bússola interior que você ignora. A maioria busca respostas fora, mas os estoicos sabiam.
Tudo o que você precisa está dentro. A solidão revela sua bússola interior. Mostra se você vive por propósito ou por inércia. Sêneca dizia: ninguém erra por querer, mas por não saber para onde está indo. E como você saberá se nunca silencia? Você precisa ouvir sua consciência. Não a voz da ansiedade, da comparação, do medo, mas a voz que está atrás de todas essas. Ela só se manifesta quando tudo cala. Capítulo 10. O humor que salva a alma solitária. Solidão não precisa ser sombria. Pode ser leve, pode ser divertida. Os estoicos, apesar da fama de sérios, sabiam rir de si mesmos. Sêneca fazia piadas até sobre a morte. Marco Aurélio admitia suas falhas com humildade e leveza. Quando você aprende a rir na solidão, você mostra que se conhece. E quem se conhece não se leva tão a sério. Você não está quebrado por estar só. Você está em processo de reconstrução. Sorria, aceite-se e caminhe com leveza. Conclusão: a solidão é um espelho. A solidão não é punição, é preparação. Ela mostra quem você é, sem máscaras, sem distrações, sem a necessidade de agradar ninguém. É no silêncio que sua alma encontra a própria voz. Use esse tempo. Valorize essa oportunidade. Reconstrua-se, de dentro para fora. E lembre-se, quem aprende a estar bem sozinho, nunca mais se sente solitário, mesmo no meio do mundo. Se esse vídeo te tocou, comente aqui. Eu escolho o silêncio como meu mestre. E compartilhe com quem precisa de paz.